Olá, galerinha linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes na companhia da sua família, dos seus amigos e principalmente na companhia do nosso doce amado Jesus e do querido Espírito Santo. E aí, na expectativa para a continuação da nossa história, no nosso último encontro da vida de Cristo, nós vimos como que foi o anúncio do nascimento de Jesus. E hoje nós vamos ver o nascimento de Jesus. Mas antes de começar, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Você, por um acaso, já foi obrigada a ir a um lugar que você não queria ir? Às vezes você fala, eu não tô afim de ir para a escola hoje, mas tem que ir para a escola. Às vezes está chovendo, a mamãe fala, anda rápido, vamos. Ou às vezes a mãe quer que você vá fazer um favor para ela, que você vá na padaria ou vá no supermercado, mas bem na hora que tá passando o seu desenho preferido na televisão, ou bem na hora que você tá ali finalizando o jogo, aí você fala, mas eu não queria ir. Ou então, a mãe fala para você, olha, vamos na casa de às vezes de um parente ou de uma pessoa que você não conhece ou que você não gosta muito, mas você é obrigado a ir. Então, isso foi o que aconteceu com Maria e com José. Maria já estava o quê? No final da sua gravidez, ela já estava para ter o bebê, já estava ali já no 9º mês de gravidez. E aqui no capítulo 2 de Lucas, fala bem assim, o nascimento de Jesus, capítulo 2, versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. E todos iam se alistar, cada um na sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi. Então, olha só, Maria, no final da gravidez, sai esse decreto de César Augusto, que era o quê? O imperador romano, que estava naquela época comandando ali o mundo. Então, a Roma conquistou, os romanos conquistaram Jerusalém, entraram em Jerusalém e fizeram com que o povo fosse cativo deles. Então, era eles que comandavam aquela época. E eles queriam conquistar mais povos. E aí eles falaram, pera lá, nós não temos dinheiro para manter o exército. Então vamos o quê? Cobrar imposto. Mas para cobrar imposto a gente tem que saber quantas pessoas tem. E aí ele foi e baixou esse decreto, que cada um tinha que voltar à sua cidade natal para ali se alistar e pagar imposto. Mas aonde José e Maria moravam, na Galiléia, na cidade de Nazaré, ficava a criança a 160 quilômetros de Belém, que era a cidade de origem de José. Agora você imagina, ter que andar 160 quilômetros grávida. Crianças, vocês têm que ter na cabeça de vocês que naquela época não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem, não tinha meios de transporte que existe hoje. Quais que eram os meios de transporte da época? Cavalos, jumentos e camelos. Só que José e Maria, eles não eram ricos, eles eram um casal de pessoas humildes e pobres. Porque até aí, Jesus, na sua infinita misericórdia, ele quis o quê? Nos dar uma lição. Jesus, ele poderia ter vindo em um palácio. Ele não é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, dono do universo, criador de todas as coisas, aquele que criou eu, criou você, toda a natureza. Então, Deus, o Pai, falava, não, meu filho já vai ter que sair daqui da glória, aqui do céu, descer na terra, vai descer num lugar pobre, humilde, não, vou mandar ele para um palácio. Ele quis mostrar, através do nascimento de Jesus, seu filho, a humildade, nos ensinar a ser humilde. Então, Maria e José, eles não eram ricos, eles eram pobres. E qual que era o meio de transporte de José? Um jumentinho. Agora você imagina, crianças, na gravidez, vocês aí, eu tenho certeza que andam no meio de transporte, de ônibus, transporte público. O que está lá no transporte público? Tem lá as cadeiras já especiais, selecionado, tá lá o símbolozinho, que ali é para idoso, para mulher com criança de colo, mulher grávida.
Já imaginou? Se hoje tem um lugar especial para quem está grávida sentar, na fila ela tem preferencial? Maria não teve isso não. E eles não queriam ir para Belém. Como é que vamos fazer? Mas tinha que ir, porque era um decreto, era uma ordem do imperador. E aí, José e Maria pôs-se a caminho de Belém, de forma desconfortável, porque Maria já estava, né, José puxando o jumentinho e ela montada no jumentinho, às vezes andando a pé, não. De noite eles não podiam viajar, porque à noite no deserto, né, lá na Judéia, até hoje, durante o dia faz aquele calor de 40, 45 graus, mas quando chega a noite, a temperatura cai às vezes até menos 1, 2 graus. Então à noite com certeza José e Maria ali paravam e ficavam, né, debaixo daquele céu todo estrelado, tendo como cobertor aquele céu lindo, maravilhoso. E levaram dias para eles chegar. A Bíblia não fala se foi uma semana ou mais de uma semana, mas que foram muitos dias que eles levaram para chegar à cidade de Belém. E José tinha ali na cidade de Belém parentes, familiares seus. Só que como o imperador tinha dado uma ordem, todo mundo que tinha nascido em Belém, que a família era de Belém, tinha ido para a cidade se alistar. Quando chegaram lá na cidade de Belém, com certeza José deve ter ido à casa dos seus parentes, falar bem assim, olha, vocês têm aí um lugarzinho para que eu e Maria possamos ficar? Aí todo mundo, ah não, a casa já tá cheia, porque parentada tudo chegou, encheu a casa, não tinha onde colocar. E aí José e Maria foram para onde? E Maria, José, olha, depois de toda essa viagem, eu não sei não, mas acho que o neném tá para nascer. Eu tô sentindo umas dor tão estranhas, umas fisgadas, José, o que vai acontecer, né? E ela ali, José, calma, calma, Maria. Aí foram o quê? Para as hospedarias, que eram os hotéis da época. Todas as hospedarias lotadas de gente, não tinham onde pôr gente. E aí eles batem numa porta, batem na outra, não, já tá cheio, já tá lotado, não tem lugar. Aí por fim, na última porta que ele chegou, José, por favor, o senhor não tem aí um cantinho que seja para minha esposa e eu dormirmos, porque ela já tá para ter o neném, ela já tá sentindo as dores de parto. Aí o dono da hospedaria falou, olha, o que eu tenho aqui é a estalagem lá no fundo, que é onde guarda os animais à noite para dormir. Se o senhor achar que serve, o senhor pode ir para lá com ela. E Maria já ficou dor, sentindo dor. Aí José foi, arrumou lá um leito de palha, né, uma cama de palha, colocou Maria ali. E Maria, José, não tô aguentando mais, é agora, José, é agora. E ali, no meio daqueles animais, com certeza ali deveria ter boi, vaca, cavalo, porque dá toda aquelas pessoas que estavam ali, né, vindo de todas as partes de Israel para poder, da Judéia, para poder se alistar. Então, com certeza, a hospedaria estava lotada de gente, cada um tinha vindo no seu animal. Então, com certeza tinha ali ovelha, vaca, cavalo, tudo que você pode imaginar. José foi, arrumou ali uma cama para Maria e falou, calma querida, calma, calma que vai dar tudo certo. E aí Maria ali, com a ajuda de José foi, preparou, pegou uma manjedoura. O que é a manjedoura? Manjedoura era o coxo, né? A vasilha onde os animais se alimentavam. Colocava o feno ali, o milho, o farelo para eles poderem comer. José foi e preparou uma caminha ali naquela manjedoura para o neném que ia nascer. E aí Maria tá lá sentindo a dor, de repente ouve-se um choro. Ué, ué, ué. No meio daquela noite ouve-se aquele choro. E aí dá-se o nascimento do nosso querido e amado Jesus. Ai, que noite maravilhosa, que noite linda que não deve ter sido. Ali aqueles animais, já pensou o privilégio daqueles animais vendo o Salvador do mundo, aquele que criou o mundo nascendo ali pertinho deles. E aí a Maria foi, envolveu, limpou o neném, envolveu ele em panos e colocou ele ali naquela manjedoura. Mas sabem, crianças, com certeza quando você nasceu, papai falou bem assim, ó, chegou gente nova lá em casa.
Hoje em dia, né, vai lá, faz selfie, faz filmagem, até ao vivo, que nem eu já sou vovó. Quando minha nora foi ter o meu netinho, aí o hospital disponibilizou lá um link para na hora do parto a gente ver ela ganhando neném. Olha só que chique, disponibilizou-se para quem da família, quem quisesse ver o parto do meu neto, do Arthur, poder assistir. Ai, que emoção, ver aquela coisa linda nascendo. E aí, hoje em dia nós temos essas tecnologias, mas para poder anunciar o nascimento de uma criança, né? Faz uma selfie lá, fala, olha, chegou gente nova no pedaço. Quando a professora Esther, nasceu, o meu pai, que era, assim, pastor de igreja, né? Ele cuidava de igreja, e no dia que eu nasci num domingo. Olha só, e era meu pai que chegava de manhã cedo para abrir a igreja, para os irmãos ministrar a escola dominical, o culto de manhã. Só que daí meu pai não apareceu para poder abrir a igreja. O que aconteceu? Todo mundo foi lá em casa. Cadê o pastor Peixoto que não foi abrir a igreja? Os irmãos estão lá esperando. E todo mundo, a irmã Juversina foi ganhar neném. Tá tendo neném. Ele foi atrás de uma parteira, porque nessa época a gente morava o quê? Em sítios. Então, meu pai foi atrás de uma irmã que era parteira para ajudar minha mãe no parto. Quem ajudou Maria lá no parto de Jesus? Foi José. E aí, minha mamãe falava para mim que eu era o bebê que mais recebeu oração, que mais foi agraciado por Deus, porque todo mundo chegava lá, então vou fazer uma oração para a irmã, para o neném, e já ali já orava, já agradecia a Deus pela minha vida. Obrigado, Senhor. Então, crianças, foi anunciado o nascimento de Jesus. Então, assim como quando você nasceu, quando eu nasci, houve uma festa na sua família, todo mundo foi lá para visitar, para ver o neném, Jesus também, da mesma forma, estava lá nos campos de Belém, né? Alguns homens, pastores de ovelha, cuidando das suas ovelhas. Então eles estavam lá, vigiando as suas ovelhinhas, quando de repente eles veem assim, né? Tá aquela noite escura, estrelada, aquele vulto, aquele brilho, aquela luz intensa, maravilhosa. E eles tomaram aquele susto. E aí, quando eles tomaram aquele susto enorme de ver aquela luz, era quem que estava chegando? Os anjos. Então tá aqui, ó, no capítulo 2 de Lucas e no versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, que guardando durante as vigílias da noite o seu rebanho. Então ele estava vigiando o seu rebanho de ovelha para que lobo, urso, leão não comesse as suas ovelhinhas. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de esplendor, e eles ficaram com medo. Nossa, mas que luz é essa? O que é isso? O que está acontecendo? E eis que o anjo disse, não temais, porque eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo essa novidade. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E eis que vocês lhe será por sinal, achará o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Porque na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores, vamos, pois, a Belém e vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Então, depois que aquele anjo apareceu, olha só, gente, que coisa maravilhosa, o filho maravilhoso, o perfeito filho de Deus nasceu. Quem é que veio anunciar o nascimento dele? Os anjos. Então, primeiro apareceu o anjo e depois veio um exército, um monte de anjos cantando, glória a Deus, aleluia, nasceu o Filho de Deus. E aí aqueles pastores, depois que os anjos sumiram, eles, o quê? Nós vamos ficar com essa notícia só pra gente? Vamos nada, vamos contar pra todo mundo. E eles, deixaram ali os seus rebanhos, pera pra que te quero.
foram rapidinho para Belém para poder, aqui ó, no versículo 16 está falando, e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Eles ficaram caladinhos depois que eles souberam disso? Nananina não. E vendo, divulgaram a palavra acerca do que o menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Então, eles ficaram o quê? Eles saíram e contaram para todo mundo. Ó. Eles chegaram lá e encontraram Maria e José exatamente como o anjo tinha dito para eles. Olha, vocês vão achar eles lá na manjedoura tal, no lugar tal, vai lá naquela hospedaria que vocês vão achar. E quando eles saíram dali, que eles viram, eles saíram contando, gente, nasceu, o Salvador nasceu. Os anjos vieram contar pra gente que esse menino é o Salvador do mundo, prometido, lá contado pelos nossos antepassados, desde o começo, nasceu, enfim nasceu. Assim como quando você chegou, o papai saiu contando para todo mundo, ó, tem gente nova lá em casa, chegou o rebento, chegou o menino, chegou, a menina chegou. O papai e a mamãe não saem todo feliz contando para todo mundo e vai lá um monte de gente visitar? Pois bem, Jesus também foi da mesma maneira, mas só que por ele ser o Filho de Deus, quem o anunciou o seu nascimento? Os anjos, gente. Olha só que coisa maravilhosa. Não é maravilhoso a gente saber do nascimento do nosso Senhor Jesus? E aí, ó, aqui no versículo 20 fala, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então, eles ficaram o quê? Maravilhados de tudo aquilo, né, que Deus tinha falado para eles, e eles, ó, não ficaram quietos não, eles voltaram embora contando para todo mundo. E sabe, crianças, como eu falei no começo para vocês, Deus poderia fazer com que seu filho nascesse num palácio, lá no palácio do rei, não é? Que lá em Jerusalém tinha o palácio do rei Herodes, ele poderia ter nascido lá, mas não, já desde o seu nascimento, Deus nos dá lições. Por quê? O que significa a palavra cristão? Cristão é ter o quê? A mente de Cristo. É você pensar como Jesus quer que você pense. É você se comportar como Ele se comportaria nas situações cotidianas nossas. Então, ali, já no nascimento dele, ele nos deu uma lição de humildade. Porque às vezes tem criança que acha que ele é melhor do que os outros, porque ele mora numa casa boa, porque o carro do pai dele é o carro do ano, porque ele mora num bairro melhor, porque a família dele é de condições financeiras melhor, e despreza o coleguinha que às vezes mora num bairro mais inferior, né, numa comunidade, ou que mora numa casa muito boa, que às vezes não tem uma roupa ali de marca. Ele olha assim e fala e vira a cara para o outro lado. Mas Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, não foi assim que ele se comportou, não. Ele nasceu lá, já pensou? Crianças, olha só, a mamãe hoje em dia, quando vai ter o bebê, olha para onde que ela vai? Ela vai para a maternidade, para o hospital. Lá é todo um ambiente controlado, é feita asepsia, o que é? A limpeza, tudo limpo, para que quando a criança nascer não pegue nenhuma bactéria, nenhum vírus. É um ambiente todo controlado. Agora você imagina um bebê que acabou de nascer no mundo, nascer dentro de um coxo. Se ali tinha animais, ali com certeza tinha fezes de animal, cocô de animal, mosca, bichinhos, insetos. Aonde Jesus foi nascer? Se Jesus fosse nascido hoje, com certeza, sabe onde ele teria nascido? Numa favela, numa comunidade. Olha só, e as pessoas desprezam as pessoas de comunidade. Então você que mora numa comunidade, numa favela, não se sinta menosprezado. Não se sinta, fala bem assim, eu não valo nada, eu não tenho valor. Você tem muito valor para Deus. Porque primeiro, Ele te criou, Ele te formou. E segundo, Ele nos dá uma lição, que Ele nasceu num lugar pobre, num lugar de poucas condições,
para que nós não pudéssemos ter o nariz em pé e achar que somos melhor do que o outro. Então você, criança que mora em uma comunidade, se sinta privilegiado, porque Deus, assim como Ele olha para aquela criança que está lá numa família abastada, de boa condição financeira, Ele olha para você também, que mora às vezes no casebre, feito coberto lá, feito com madeirite em volta, coberto lá com uma telha. Então, não se sinta achando que Deus não sabe da sua vida, que Deus não te conhece, porque Ele te conhece e Ele sabe aonde você está. E assim como aqueles pastores anunciaram o nascimento de Jesus, né? Deus também nos anuncia o quê? Através desse fato histórico. Ele nos anunciou o quê? Que o nosso Salvador tinha chegado. Que é o quê? O nosso versículo de hoje, que está no livro de Lucas, no capítulo 2 e o versículo 11, que está escrito. O que está escrito lá em Lucas 2 e 11? Ó, na cidade de Davi vos nasceu o Salvador. Quem é o Salvador? Que é Cristo o Senhor. Então, ó, lá na cidade de Davi nasceu quem? O Salvador de toda a humanidade, que é Cristo o Senhor. Foi a palavra que os anjos disseram para os pastores. Está lá em Lucas 2, no capítulo 11. Eu trouxe aqui uma musiquinha também para cantar para vocês, que fala sobre esse acontecimento tão maravilhoso, esta tão grande maravilha que é a nossa salvação. Bem assim, ó. Pequenino neném, num bercinho de palha, ele veio do céu porque gosta de mim. Meu amigo é Jesus, foi criança também, foi nascer em Belém, pequenino neném. Pequenino neném, num bercinho de palha, ele veio me abrir o caminho do céu. Meu amigo é Jesus, para levar-me para o céu. Neste mundo nasceu pequenino neném. Ai, crianças, nossa, eu amo. Para mim é a história mais linda do mundo. Eu leio, releio, assisto filme, vejo vídeo, vejo figuras. Eu amo a história do nascimento de Jesus. Porque se não fosse esse tão grande acontecimento, esse tão maravilhoso fato histórico, o que seria de mim? Como é que eu poderia me achegar a Deus, poderia ter contato com Ele de novo, não é? Então vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por Ele ter vindo nesse mundo para nascer por nós. Vamos lá? Querido Jesus, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo Senhor ter saído da sua glória aí no céu e vindo aqui neste mundo para me dar a salvação, perdão dos meus pecados, ter dado a sua vida por mim. Obrigado, Jesus, sabe? Pelo Senhor ter demonstrado através do seu nascimento o quanto eu sou importante para ti. O Senhor ter nascido naquele lugar tão desconfortável, mas para mostrar não só para mim, mas para o mundo todo que o Senhor ama os humildes, o Senhor dá graça aos humildes. Obrigado, Jesus. Muito obrigado pela sua vida. Amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado. E olha, ficou só nisso a história? Será que aconteceu mais alguma coisa depois que Jesus nasceu ali naquele lugar? Será que ele continuou ali, naquele lugar que não era um lugar confortável nem para ele nem para Maria? Nós vamos descobrir isso no nosso próximo encontro, tá bom? Vou ficar aguardando vocês na maior expectativa. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, curte, comenta, compartilha, aperta lá o sininho na opção todos para que toda vez que eu gravar vídeo vocês recebam a notificação. Um beijo, tchau, tchau e até o nosso próximo encontro.